Bueno, para que estén los que están conectados a los demás países. Bem, para os dos demais países que estão conectados, creio que seria bom o microfone, porque vou falar um pouquinho baixinho. Estou com a voz um pouquinho afetada, mas usando ela se conserta. Já temos a mostra com o nosso irmão William, que quando ficava com a voz rouca, ele usava e a garganta ficava boa. A voz melhorava. Deus está nos ajudando e vai continuar nos ajudando em todo momento. Me avisem quando já estiver transmitindo. Para que assim os que estão em outros países também possam. Para que assim os que estão em outros países também escuchar também e ver. Possam também escutar e ver o que nosso irmão Branham viu em uma atividade. O que o nosso irmão Branham viu quando veio. Ele viu em uma atividade e foi levado ao lugar em que estava tendo uma atividade. Graças a Deus que estamos indo a todas as atividades. Que Deus nos permita estar em todas as atividades. Todas as ocasiões quando os irmãos se reunirem, e esperamos que chegue o momento que nunca mais nos separaremos e que sempre estejamos juntos desde que essa atividade começa e nunca terminará, porque seria eterna. Ou seja, vamos viver isso até mesmo na nossa própria carne, porque não vai ter lugar para onde ir. Não iremos aos trabalhos, porque as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Talvez só observar algo na casa, no lar, deixar tudo bem e voltar. Talvez nos trocarmos de roupa, porque ainda nesses dias ainda estaremos dependendo de certas coisas, mas todas essas coisas vão sendo desligadas até que de momento já não necessitaremos mais ir trocar de roupa, porque com essa última mudança de roupa, aí já não vai necessitar mudarmos mais de roupa. Bom, agora estou vestido com a roupa nova, essa dura para mim por toda a eternidade, ela não vai desgastar. Bem, quando os irmãos estiverem conectados nos diferentes países, que Deus os abençoe a todos os irmãos que estão nos vendo através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também todos aqui presentes. Realmente é uma bênção e privilégio poder estar nesse dia domingo, agradecidos a Deus, porque podemos acordar e dar graças a Deus pela vida que nos deu, porque estamos vivos e podemos glorificá-lo e podemos pedir a Ele nossas necessidades e podemos nos preparar meditando para receber o que Ele tenha para nós no dia de hoje. Primeiro damos a Ele de nós os nossos agradecimentos, nossos cânticos, nossas orações, e depois Ele nos dá de Sua palavra. E também agradecer a Ele, porque não foi a nossa escolha, mas a dele, que nos colocou nesse tempo que o nosso irmão Branham, como lhes dizia, foi trazido. E ele não pôde fazer nada. Ele disse que queria descer, qualquer um gostaria de descer. Ele disse, eu tentava fazer os meus pés descer. Se alguém que estava ali desejava descer, quanto mais nós que podemos chegar. Você mal espera essa porta se abrir e entrar ali e ter companheirismo uns com os outros, irmão Branham disse. Aqui pelo menos tem um portão, e eu disse, trate de abri-lo. Quando virem o primeiro carro que apareça, abra,
para que essa pessoa não espere até que as portas se abram. Assim que isso é um alerta para os que estão no portão. Não deixe os irmãos esperando lá fora, e assim em todos os lugares. Quando chegar a primeira pessoa, você não sabe por que ela chegou aí, procurando algo, necessitando algo. Algo que sinta, fazer um contato divino, e se ela se sente assim, deixa ela passar, que entre esse assente, e ali comece a meditar no lugar correspondente. No Equador, chegaram desde das 12 da meia-noite a 1h, já chegaram ali fazendo a fila. Eu não sei que hora abriram o salão. Em Monterrey, também, em Villahermosa. Em Villahermosa, aí desde as 5 da tarde do dia anterior. Quantos viram o vídeo do resumo? Todos viram? Fizeram 2 videozinhos. Os irmãos lá. E desde as 5 já estavam fazendo fila. Os garotos colocaram um canal privado para ir observando e vendo como ia tudo, monitorando. Alguns chegaram aí como às 12 da meia-noite, ou um pouquinho mais. No Equador chegaram a essa hora, e com certeza aqui nos ganharam. Desde a tarde, e eu dizia a eles, para as pessoas lá que me escreviam, e dizia, olha, tem pessoas, eu escrevi e dizia, olha, tem pessoas ali já devem abrir o salão, porque deixá-los de fora à noite, no sereno, e se chover, Villahermosa ali chove muito. Então não convém. Mas parece que os irmãos já vieram preparados, porque montaram até barracas lá fora. Não temos problemas, os latino-americanos não temos problemas. Ou colocavam cadeiras juntas e sentavam, alguns deitavam também nas cadeiras. Outros no próprio carro, outros de pé, outros deitados na grama. Muitos, Samuel esteve lá e viu tudo isso. Os que estiveram lá viram isso. E não tem limites para o escolhido de Deus que busca a bênção de Deus. E foi prometido que essa etapa seria algo grande, mas que começaria de uma forma progressiva. Já como às 6 por aí, 6 e pouco do sábado, já abriram o salão e começaram a entrar e se acomodar e dormir aí mesmo nas cadeiras. Outros revezavam para ir ao banheiro para que não lhes tomassem o lugar. Mas estiveram sentados aí a noite toda e eu monitorando. Aí eu quase não dormi olhando, porque como ia dormir se tinha um povo ali esperando? E olhava como ia enchendo. E às 3 por aí. Aí eu deitei, eu também estava estudando e olhando. E eu dizia, nós nos trocamos rápido e disse, vamos para lá. E quando chegamos lá, disseram, temos um lugar preparado aqui para que vás ali. E ali está tudo preparado, com o som e com tudo, com a plataforma. E eu observei algo que me diziam. Observei algo que me dizia e eu lhes direi. E me identificou muito isso que me disse. E eu agora entendo por que ele me disse isso do meu ministério. Algo muito curioso. E sempre repetia para mim quando eu fazia algo. Lembra que eu te disse tal coisa? Veja, fizeste aí nas viagens. Depois, naquela noite, ele me confirmou. Agora chegamos. E veja, tens tudo aí. E eu olhei. Estava na caminhoneta, não é certo? E eu lhe disse, vamos para lá onde estão as pessoas.
Mas tens tudo aqui, aí ninguém pode chegar até você porque está em um lugar. Não, vamos para ali. E essa logística não tinham preparado aí. E mudaram todos os bonequinhos. E ali eu falei a eles um pouquinho. Bem, agora vamos dar a volta para ir lá ao escritório. Vamos por aí mesmo, aí pelo centro. Porque vejam, é a obra de Deus a qual ele está, é a obra de Deus que ele está realizando no meio do povo. Quantas pessoas eu vi ali que eu as conheci e fazia ano que nós via. Nas viagens eu via, e o rosto de alguns que eram jovens e já estavam adultos. Outros adultos que já estavam mais velhinhos. E eu fui olhando todos, olha, consegui olhar e ver bastantes irmãos que eu conhecia, não só de Vida Hermosa, mas de vários lugares do México, que estiveram ali presentes. Não teve distância para nenhum deles, até mesmo da América Central, muitos foram. E de alguns países também estiveram ali. E o que estamos vendo é o cumprimento do que Deus prometeu, que seria a terceira etapa. E ele dizia que também pode cumprir em alguns lugares, fora desse lugar que o irmão Branham viu. Se houver tempo, estamos aproveitando o tempo. E tinha que ser, em específico, nesse tempo, onde esse ministério estaria realizando essa obra e começaria em uma forma progressiva. O primeiro que Jesus fez antes de subir ao Monte da Transfiguração para ser adotado foi perguntar aos seus discípulos o que eles pensavam que ele era. Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Para poder subir ao Monte da Transfiguração, requer saber quem é o Filho do Homem hoje. Requer ter a revelação da vinda do Senhor com seus anjos, operando esses ministérios e operando de etapa em etapa as etapas correspondentes à terceira etapa, porque sem o conhecimento a pessoa se encontrará perdida, como os discípulos se encontraram perdidos quando ele subiu ao monte com os discípulos, com Pedro, Tiago e João. Aí embaixo ficaram perdidos. Não sabiam o que fazer com aquela pessoa que estava ali. Não tinham reconhecido quem era Jesus. Ou seja, que Pedro teve a revelação ali, porque uns começaram a dizer: dizem que tu és Elias, ou alguns dos profetas, Jeremias, e foi Pedro que trouxe essa revelação. Agora, possivelmente, Pedro, depois, não sabemos, logo vamos perguntar a ele, com certeza, ele estava ali com Tiago e João, e de alguma forma, eles identificaram e ali obtiveram essa revelação. E vejam, foi a esses três que Jesus os convidou. Vamos lá para cima. Um convite para que estivessem presentes para a adoção de Jesus. Para realizar a obra que Jesus ia realizar, requeria a adoção. E o nosso irmão Branham, para realizar a primeira e segunda etapa, veja o que nosso irmão nos diz, para compartilhar com vocês esta porção, na mensagem O Mistério da Adoção, que foi 3 de janeiro de 1999, diz assim: agora vocês vejam
um mistério aqui. Assim como Deus adota um povo, Ele adota também uma igreja e adota também um ministério e Ele adota também um mensageiro. E Ele adota um grupo de filhos estando vivos nesse tempo final. Agora, o ministério que tem adoção é o ministério que estará operando na era da pedra angular. Deus nos deu a mostra do que será um filho de Deus adotado com um ministério adotado. Nos deu a mostra em Moisés, em Elias, o tesbita, e em Jesus também, e depois no reverendo William Branham. Em seus ministérios, chegou a uma etapa onde já estavam ministrando adotados, para poder realizar a obra que Deus disse a eles que realizassem. Para abrir os selos, do primeiro ao sexto selo, no cumprimento da terceira etapa, na primeira e segunda parte, o nosso irmão Branham tinha que estar adotado. Continua dizendo, e vemos que Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração e depois pôde realizar a obra da redenção na cruz do Calvário. Vejam, para realizar a obra, Jesus tinha que estar adotado. Foi ali onde recebeu a ordem divina e ele a aceitou. Se ele não tivesse aceito isso que Moisés e Elias estavam lhe dizendo, então não teria realizado a obra de redenção e Jesus não teria sido adotado. Mas como ele aceitou, automaticamente, esse homem foi mudado ali. Esse homem ali foi mudado. Igualmente o irmão Branham. Quando ele disse, tens que te consagrar para a visita dos anjos, aí tinha o livre-arbítrio que o irmão Branham tinha que assumir. Tinha uma condição. Tinha ali as letrinhas. Tinha termos e condições para poder receber essa visita dos anjos. E ele a aceitou. Ele a aceitou e ali ele foi levado onde ele o tempo todo estava olhando a esse anjo que era diferente dos demais. Agora, para poder subir ali e ver o anjo que tinha o sétimo selo, a vinda do Senhor, tinha que estar adotado. E tinha que ver o mesmo que Pedro, Tiago e João viram. Então vejam por onde vai. E eu mesmo vou ter que voltar a ler tudo isso que estamos falando agora. Porque é muito formoso ver como Deus está cumprindo isso hoje. Porque o grupo que lhe foi prometido, que viria um filho do homem com seus anjos, aí vocês já respondem. Essa mudança, irmãos, está acontecendo e talvez não percebemos, porque estamos no dia a dia. Mas veja a obra tão grande que Ele está fazendo com você e comigo, é algo tão grande. E tão grande que até mesmo a própria simplicidade, Ele disse que se não vigiássemos, passaria e não perceberia. Não perceberíamos. Isso é, além do cumprimento do que Ele prometeu, a sua vinda, também seria a obra que Ele estaria realizando em você. Porque seria tão simples que se você não vigiasse, mas o que está acontecendo comigo? Como eu estou entendendo tudo? Como eu vejo cada palavra e cada promessa sendo cumprida? Como eu vejo a Ti, Senhor, operar e realizar tudo o que Tu prometeste? E a gente se pergunta, Senhor, o que Tu estás fazendo comigo? O que fizeste a mim? Fizeste algo comigo. E eu já estou suspeitando que Tu me fez, porque tudo é em simplicidade. Agora, veja, diz,
vemos que Jesus foi adotado no Monte da Transfiguração e depois pôde realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Vemos depois que para o último dia um mensageiro será adotado e tem que estar na era da pedra angular, que é a era do topo do Monte de Sião, que é a igreja de Jesus Cristo. Esse mensageiro tem que estar na etapa da igreja de Jesus Cristo, correspondente ao último dia, que é a etapa da era da pedra angular, onde se abre uma nova dispensação, entrelaçando a nova dispensação com a dispensação da graça. No final da dispensação da graça, teria que aparecer esse mensageiro, mas não podia aparecer um bebê. Não podia ser um menino, já tinha que estar grandão. Aqui já dizemos já bem grande. Ou seja, já grandinho. Já com todo o ensinamento que o tutor, o Espírito Santo, tem lhe ensinado, tem lhe mostrado. Não pode ser alguém que esteja alheio às promessas divinas. E todos os membros da igreja que têm estado vigiando por essa promessa, e com esse, ele a cumpre. Ao Pai lhe agradou assim. O que vocês querem que eu faça? E você pode dizer a outras pessoas que não podem entender: o que vocês querem que eu faça? Se Deus me deu o privilégio, a bênção de ver e compreender, eu não tenho culpa da eleição divina. Por isso, esse ministério de Carpa, chegaria o momento, vejam, que ele disse na mensagem As Profecias que Aproximam, pregado 7 de abril de 2006, disse: o reverendo William Branham, sendo profeta, tendo as duas consciências juntas, consequentemente viu como será essa manifestação de Deus. E ele foi transportado a esse tempo e viu tudo o que estava acontecendo em uma das atividades a qual ele assistiu. Veja como ali ele coloca em uma das atividades que ele assistiu. Mas ele não pôde ser parte dessa atividade, presente humanamente ali, realizando tudo isso, ou seja, já seja ajudando em uma coisa ou em outra, acomodando as pessoas e ajudando esse ministério em algo. Que Deus nos dê essa oportunidade a todos e que estejamos preparados para isso, para poder ter esse contato com todas essas pessoas e ser de ajuda a elas, com sabedoria, com entendimento. Veja, 50, 60, 70 mil pessoas, 100, não sabemos quantas. Entre em um lugar onde a manifestação de Deus está sendo operada pelo Espírito Santo ali, e pessoas vindo. Então, aí tem que ter um pessoal para toda essa quantidade de pessoas e ter tudo em ordem, como ele dizia. Tudo estava estabelecido. Ou seja, se tudo estava estabelecido, é porque tinha uma ordem. E ali tinham pessoas que sabiam o que tinha que fazer quando começar a chegar. Veja, ali chegavam ônibus, chegavam pessoas a pé, e ali tinham pessoas que os acomodavam. Os dos ônibus é por esse lado, pessoas que vêm a pé, as acomodavam por aqui, tinha um lugar de tomar o café. Deram também o café da manhã para elas ali, e mesa para elas comer à mesa, porque não ia deixar elas, que se lembra de Jesus, não os deixem ir com fome, lhes dê de comer. Mas não temos nada aqui. Como que não temos nada? Se você tem a palavra, a espada, veja quando vai sendo falado, vai falando de todas as coisas que qualquer um que nos escuta diz. Esse aí começa com uma coisa e termina falando de outra. Mas como nós nos entendemos muito bem, como pode a gente falar assim? E pessoas que não entendem, não compreendem, podem estar escutando o mesmo e não entender o que estamos falando.
Assim acontece com muitos, mas bem, ficam com a cara feia, ficam mal-humorados. Mas veja, nós ficamos com a nossa cara larga desse jeito para que o nosso sorriso saia. Essa é a nossa cara larga, a nossa cara feia. Os maxilares vão para trás, porque é uma alegria, um gozo que sentimos por esse avivamento que Ele prometeu que Deus estaria realizando nesse tempo final. Um avivamento que esse avivamento não teria fim. O avivamento de cada era, quando morria, quando terminava, era quando Deus levava o mensageiro. Terminava o avivamento e se denominacionalizavam. Mas vejam, o avivamento desse tempo final, sabe por que até mesmo esses 3 dias e meio, o avivamento não acabará? Porque os escolhidos de Deus o terão aqui e terão aceso, esse avivamento aceso, e não vai apagar. Aí não vai ter chance e nem para que quando esse mensageiro seja levado, a pessoa morrer. Veja, não vai acontecer porque Deus não vai dar lugar para isso. Somente 3 dias e meio e já em seguida aparecerá. Não vai ter oportunidade para nada. Por se acaso aconteça que alguém queira inventar alguma coisa nesses 3 dias, vai até ela e olha como você vai começar a inventar coisas. 3 dias não te vai dar tempo para nada. Então, como você vai querer inventar alguma coisa? Assim que não se vista, porque você não vai nesses 3 dias. Ou seja, já estão sendo advertidos para não levarem um cascudo, um croque. Agora, vejam como Deus nos ajudou. Deus tem nos ajudado e nos dá esse entendimento para que, quando chegar todo esse tempo difícil, esse será o momento mais alegre e de mais alegria que ser humano algum possa receber. Porque sabemos que virá um bom reforço desde lá. Então, quem poderá lançar a mão nesse grupinho pequeno? Veja, comparado... Eu estava lendo em um lugar que o irmão Branham fala que tem como 500 milhões de cristãos no mundo inteiro. Para aquele tempo tinha aquela quantidade. Não sabemos agora se aumentou, com certeza. Ou minguou, porque também pode minguar. Mas vamos colocar 500 milhões de cristãos no mundo. Que somos nós. Para essa quantidade tão grande. Ou seja, é um grupo pequeno. Agora, nessa noite, tem como 500 milhões de cristãos no mundo, juntando católicos, protestantes e todos. Ontem eu estava lendo algo que ele escreveu do lado. Eu tenho ali, porque essa mensagem eu não tenho, pelo menos aí eu não tenho nas mensagens dele, mas sim, está em um extrato atrás da mensagem, escolhendo uma noiva. Colocaram atrás como um folhetinho acrescentado aí, onde tem muitos extratos de vários temas. Parece um livro completo, mas quando você continua olhando, ele termina de pregar, escolhendo uma noiva e já continua vários extratos e fala aí, notas. E um deles está esse pequeno extrato, onde eu estava lendo essa parte ali, de 500 milhões de cristãos no mundo, contando com católicos, protestantes e todos. Se Jesus viesse nesse momento, de acordo com o que eu termino de dizer, teriam 500 desaparecido no mundo nesta noite, no rápido. E isso é assim, provavelmente, todos os dias, contando com todos os países que não tomam em conta, assim que poderia ser a qualquer momento. E ele continua dizendo, eu não estou dizendo que isso é assim, mas e se for assim? Ou seja, alertando o povo ali que não tinha recebido ao Senhor que o fizesse. Porque vejam, de 2 milhões que saíram, só 2 entraram. 1 em 1 milhão. Tem um tema assim, 1 em 1 milhão. Mas vejam, entre tantas pessoas, um grupo pequeno que desapareça, nem vão perceber. Ainda mais quando, nesse tempo que vai ter tudo que vai estar acontecendo de desastre e coisas acontecendo no mundo, não vão perceber.
que o rapto aconteceu. Agora vejam, continua dizendo, quando ele disse que foi transportado a uma das atividades que ele assistiu em espírito, em corpo espiritual, ele assistiu e contou tudo o que ele viu. E foi-lhe dito, isto é a terceira etapa, e não dirás nada a ninguém. Não vás explicar os detalhes. Ele olhou dali e viu tudo. E esses detalhes, vocês e eu estamos conhecendo. E sabemos o mais mínimo detalhe. E os que faltam, o instrumento os reservará. Mas vocês já sabem aonde estão esses últimos detalhes. E o que se faça, o que for feito é o cumprimento do que ele prometeu. Continua dizendo, portanto, ainda que esta visão ele viu somente um lugar, mesmo assim, isto pode repetir em vários países, mas em um se cumprirá exatamente o que ele viu, mas também pode cumprir sob o ministério desta pessoa que estará ministrando. Pode cumprir ou ter sob esse ministério atividades em muitos países, onde aconteça o mesmo. Aí está pondo que essa etapa é realizada através deste ministério. Por isso ele dizia que onde quer que esse ministério estivesse, aí estaria a terceira etapa. Ou seja, que onde quer que esteja realizando atividades, aí está a terceira etapa, realizando o que corresponde. E pode explodir da maneira que Deus esteja operando nesse momento. Da maneira que Deus esteja operando esse ministério. Ou seja, o que vimos ontem e na sexta-feira é algo muito, porém, que muito importante, que é vir esse ministério operando os ministérios de Jesus, Moisés e Elias, e cada ministério operando esses 5 ministérios. O de apóstolo, de profeta, de mestre, o de pastor e o de evangelista. Ou seja, tudo o que está realizando é o Espírito Santo operando esses ministérios. E aí o povo de Deus podem ver a obra que ele estaria realizando em qualquer momento, operando um desses ministérios. Ou seja, o povo pode identificar qual ministério ele estaria operando. Ah, agora está operando o ministério tal. Agora está operando o ministério tal. Agora, vejam que não somente no lugar, mas que quando se mover, ali fala que quando se mover, poderá ir a um lugar e diz que pode cumprir ou poderá ter sob esse ministério atividades em muitos países onde acontecerá o mesmo, mas terá um lugar, um país, onde estará se cumprindo plenamente o que foi visto pelo reverendo William Branham. E essa profecia está se aproximando. Quando ele dizia, tem somente uma coisa que não se cumpriu, e é a visão da capa. E vemos o irmão William dizendo aí também que essa profecia em breve se cumprirá. Mas vejam, ele não a cumpriu, e o irmão Branham não a cumpriu, e o nosso irmão William também não a cumpriu. Então tem que ter um ministério, consequentemente, que cumpra essa promessa. Diz, não se cumpriu, onde eu teria que entrar, livro de citas, e orar pelos enfermos. Isso ainda não se cumpriu, irmão Branham disse, ainda. Mas terá um ministério que fará isso nesse momento, que chegar essa etapa. Agora está no momento maior e mais glorioso, que é abrir a palavra, a revelação do 7º selo. E para abrir o 7º selo, se para abrir os primeiros 6 selos, o irmão Branham estava adotado,
Então, por lógica, esse ministério tem que estar adotado para abrir o 7º selo e realizar a obra correspondente a esse tempo final, que é a obra de reclamação. E damos graças a Deus que Ele aceitou, que esse livre-arbítrio aceitou. Ou seja, vocês sabem uma coisa? Tomou essa última decisão, incluso ele que estava adotado. Que quando Jesus tomou essa última decisão, e ele estava adotado. E veja que ali no Getsemane, estando adotado, mesmo assim ele disse que se fosse possível. Agora, ele sabia o que ia fazer e o resultado, e mesmo assim estava dizendo que se fosse possível. Era difícil que vinha ele. Mas ele disse que faça, seja conforme a tua perfeita vontade. Vocês sabem uma coisa? Que ali ele pensou em você e pensou em mim? Ele não pensou nele. Se ele tivesse pensado nele, então, pois já tinha sido oferecido o reino a ele, ele teria tudo. Então, para que ele ia fazer isso? E para realizar a obra de reclamação, esse instrumento, vocês sabem uma coisa? Que ele pensou em vocês primeiro. Ele pensou em você. E pode ter sido, talvez de uma forma, de uma maneira, que teria mudado a história. Se não tivesse tomado, se esse ministério não tivesse tomado a decisão correta, o mesmo que aconteceu com Jesus, teria sido uma catástrofe se Jesus não tivesse tomado essa decisão. Mas graças a Deus que Ele pensou em nós. E graças a Deus que eu pensei em vocês. Porque senão, veja, hoje não estaríamos aqui. Mas vejam, Deus já tem seu programa, tem tudo traçado em seu programa, e ia guiar esse instrumento com o seu livre-arbítrio, porque Ele respeita o livre-arbítrio. Buscamos aquela ocasião que disse que Deus mesmo tem um livre-arbítrio, mas a decisão foi correta. Podemos fazer assim, yes! Tomou a decisão que tinha que tomar. Agora vamos para frente, sem medo, sem temor. Como disse ele, como Deus disse ali a Josué, esforça-te e seja muito valente. Tomaste as rédeas, agora aperte mais a calça e vamos entrar na terra prometida. Assim, esse ministério estará dizendo ao povo que se esforce, que seja muito valente, porque vamos entrar na terra prometida do novo corpo. E veremos que valeu a pena seguir a arca, valeu a pena seguir a coluna de fogo nesse tempo final, nos levando à terra prometida do novo corpo. O que estamos vendo nesse tempo final é o que o irmão Branham desejou. É o que o nosso irmão William desejou. E você, veja, você poderá dizer, 2 grandes homens de Deus, e Deus não permitiu a eles e a mim sim. Olha, isso é algo tão grande que sempre dizemos que não podemos cansar de darmos graças a Deus pela escolha dele. Não foi a nossa, foi a dele, foi a eleição dele. Aqui nos colocou a nós nesse tempo para poder entender, poder ver, compreender tudo o que ele disse que seria realizado no fim do tempo com essa manada pequena que estaria no fim do tempo proclamando Hosana ao Rei, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana ao Filho de Davi.
Hosana ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o reconheceram como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é o que ele disse na página 134? É a igreja a que o coroa. Como é a coroação de um ministério? Identificando-o. O identificando. É a coroação. Assim que Deus os abençoe e os guarde. Para mim foi um privilégio e uma grande bênção poder estar com vocês novamente e compartilhar com vocês esses momentinhos que sempre nos enche de alegria, de felicidade, porque vemos as nossas caras e a gente os vê alegre, contente e feliz e poderá dizer, esse aí está passando a parte de fulano, para não falar o nome. Aqui tem um ditado assim, está passando um tempo terrível e está feliz. Não tem problemas. Fazemos como Jó. Sabemos que depois vamos encontrar o favor de Deus. Jó encontrou o favor de Deus, obteve o favor de Deus. Foi falado disso há pouco. O que é encontrar o favor? Mesmo pessoas falando mal de algum escolhido de Deus e lhe vir alguma enfermidade. Veja como é isso. E a gente fala, mas por quê? Por quê? Por que Deus permite isso? Não é porque a pessoa esteja fazendo algo mal, mas às vezes Deus permite as coisas para encontrar o favor de Deus. Achar o favor de Deus. Tem uma pessoa que me perguntou algo referente a isso. Eu não vou falar o nome, mas nesse dia que foi falado disto, me perguntou, olha, eu tenho algo em mente, veja se se pode me ajudar. Conversando com o Dr. Soto, ele estava falando de certa situação que tinha na vida dele. E o irmão William lhe disse, recordas a paciência de Jó? Respondeu a ele, o irmão ele respondeu a isso. E ele ficou com isso na mente. Eu não entendo isso das situações. Isso de recorde a paciência de Deus. Nesses dias estamos falando disto, do favor. E aí eu respondi a ele e lhe disse, assim como diz que ele tem sido paciente conosco, porque também em 2 de Pedro 3,15 diz que a paciência de Deus é para salvação. Aí, ele foi paciente porque sabia que Deus não ia desamparar. E, em esperança contra a esperança, manteve firme e depois encontrou o favor de Deus e Deus o abençoou de uma maneira multiplicada. Ele disse, amém, amém, que formoso. Ou seja, eu respondi a ele aí. Mas vejam, como a pessoa acha o favor de Deus, encontra o favor de Deus. Veja, a ele lhe tirou tudo. Mas Deus disse, não toque a alma dele. Você pode fazer o que queira, mas não toque a alma dele. E Jó, ele rebolava, ou seja, ele deitava na cinza. Imagina um homem assim, que até a esposa falou mal, disse, amaldiçoa a Deus e morra. Ele falou para ela, você fala como fátua. Ele disse, Deus deu e Deus tirou. Seja o nome do Senhor glorificado. Mas veja, depois Deus o abençoou com muitas coisas mais do que ele tinha. Se Jó tivesse desanimado, e não tivesse colocado as luvas, ele não teria recebido tudo o que recebeu depois.
Agora, vejam o poder da palavra. la medicina Vejam como o remédio, la tenemos. nós temos o remédio. Si vamos hablando bendiciones Se vamos falando bênçãos sobre os escolhidos y hablando sanidad sobre e falando cura sobre os escolhidos, uno al otro, falando um tendremos por ao outro, iglesia sana. então em breve teremos uma igreja sã, porque dizemos, Cuando Dios quando le está dando el poder a Quando Deus dá, quando Deus der, quando Deus der, quando Deus der. Mas Deus está dando o poder a você, Deus está dando a ferramenta e o remédio a você. queremos un pueblo sano, Se queremos um povo são, fale bênção para o seu próximo. porque ven ustedes que cuando se hace Porque vocês vejam que quando faz el hace, essa separação que o anjo do Senhor faz, luego viene la bendición em seguida vem para ese pueblo, a bênção para esse povo que foi colocado no celeiro. la bendición Não pode vir a bênção todo ese grupo para todo esse grupo en medio del campo, se ter joio no meio do campo. de ese grupo Ou seja, no meio desse grupo. cada edad, Como teve em cada era. no hubo la bendición de adopción, Não teve a bênção de adoção e transformação, porque medicina que Dios senão o remédio que Deus estaria dando ali es el repelente. é esse repelente que ontem falamos do repelente. Tenía allí un repelente Ali tinha um repelente ese veneno no que iba a entrar. o inimigo, esse veneno do inimigo, não entraria. Ahora vean, Agora vejam para tener la iglesia como sana, para ter uma igreja sã, fale bênçãos ao seu próximo. y así sería la guerra. E assim ¿Cómo se detiene la guerra? seria, assim deteria a guerra. Como a guerra é detida? Com a paz. Tem um mecanismo para tudo, mas Deus tem que usar seus instrumentos, Sus embajadores celestiales. os seus embaixadores celestiais, seus filhos. Así que tenemos la medicina. Assim que temos o remédio, Darla a aquel que no la ocupa. vamos dar para aquele que não cuspa esse remédio. Lemos isso há pouco, Cuando le trato de dar que la medicina, quando o médico dá o remédio para curar o paciente e ele cospe o remédio, esse não quer ser curado. pero si la da a aquel que la Mas se dá àquele que sabe digerir e está consciente que é para a sua saúde, ou irá tomar. Assim que cosas positivas sempre falemos coisas positivas, sobre nuestros semejantes, falemos coisas positivas sobre os nossos semelhantes de bendición y de ánimo a aquellos que e necesitan. palavra de bênção e ânimo para aqueles que necessitam para chegar adiante, porque somos humanos Como decimos en este mismo e barco, todos estamos, como dizemos, no mesmo barco e todos vamos chegar à meta. Aqui não tem para onde correr. yo no me llevo con aquella porque Eu não gosto daquele porque me olha atravessado. Eu não gosto daquele, empieza a llevarse bien. não me dou com ele porque me olha atravessado. Olha, é melhor você começar a se dar bem porque vai ver a cara dele pelo milênio e pela eternidade. Estamos falando assim nesse termo comum. Aprenda a mirar ese rostro Aprenda a olhar esse rosto ojos de amor. com olhos de amor, Estar viendo y a lo mejor se lo van a poner porque al vamos ladito estar para vendo, e ao melhor, ele vai colocar essa pessoa do seu ladinho. Venha para cá, para que você o veja mais agora. Vou deixar ele aí do seu ladinho, para que você olhe para ele aí durante todo o milênio e a eternidade. que su compañero y que sea él. Imagina que o seu companheiro lhe corresponde a essa pessoa. Ai, 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 e eu que não aproveitei lá na terra? Un compañero de trabajo, Ou que seja um companheiro de trabalho, área, ya sea en el Ministerio de Salud, em alguma área, já seja no Ministério da Saúde, porque ali vai ter ministérios, ele corresponde a trabalhar com essa pessoa, assim que aprenda los unos a los otros. a se dar bem uns com os outros. Si él dejó este grupo para Porque este se ele tiempo deixou esse grupo para esse tempo final, los mejores. é porque somos os melhores. Nadie más grande. Consequentemente, aqui não tem ninguém maior que ninguém. Todos somos reis e sacerdotes, rainhas Reino del Mesías príncipe que pronto do reino do Messias Príncipe, que breve estará estabelecido neste planeta Terra. Aqui não tem ninguém mais bonito que ninguém. Así que nos buscamos la vuelta los unos a los otros. Assim que nós contornamos uns com os outros.
Uma vez ele disse aqui, nós contornamos, mas quando vieram os de fora, aí não tem como contornar. Assim que adiante, servindo o Senhor, e sempre agradecidos a Ele por esta grande bênção que temos hoje. E que hoje, um dia mais, estamos entrando a uma das atividades na qual o irmão Braha foi. Uau! E é de uma forma tão simples e tão singela. E agora nós viramos, damos a volta, voltamos, sentamos. Isso era o que o irmão Braha queria. Poder caminhar por aqui, se sentar, olhar, saudar os irmãos, ir tomar água. Tudo isso. Quando você faz um gesto com esse corpo, pense somente, para eu não ir tão longe, pense no irmão Braha, como ele tentava descer e fazer os seus pés chegar ali. E você, olha, eu os tenho aqui, tu me desceste aqui a mim, Senhor, e eu estou caminhando no lugar que ele desejou. Oh, bendito o nome do Senhor. Isso é algo grande, pelo qual sempre estaremos agradecidos a Ele. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E nos veremos na atividade das 10 para continuar desfrutando de suas bênçãos. E vejam, todos por meio de um só canal, a palavra. Nos alegramos, nos avivamos com o que lemos e escutamos. Graças, Senhor, que isso estava escrito aí para mim. Isso foi trazido por esse profeta para mim e agora eu entendo. Mas esse aí o que faz é ler. Aí nós dizemos, garoto, continua lendo, não para, continua lendo, continua lendo. Queremos escutar tudo o que foi trazido à luz do que Deus está cumprindo hoje, porque é a palavra trazida, mas a vida. A palavra trazida à vida. Aí está o tema. Bom, Deus os abençoe e os guarde a todos. Deus os abençoe a todos. E não vamos deixar isso para outra ocasião, porque sempre aproveitamos, porque sempre que a pessoa tenha a oportunidade de abençoar e poder agradecer a pessoa que ainda está viva, se não está no plano de Deus a levar e ela está aí, então podemos nos abençoar e podemos nos dizer um ao outro, Deus te abençoe, e podemos também expressar nosso amor. Por isso, eu amo muito vocês. Eu sei que vocês me amam também, e nós nos amamos uns aos outros. E expressamos, falando palavras de bênçãos, para ter uma igreja sã. Isso está bem, para um tema também. Falando palavras de bênção, para uma igreja sã. Para uma igreja sã. Eu creio que agora está completo. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. E que hoje Deus nos fale ao coração e nos mostre de sua palavra e aumentemos mais e mais. Hoje, na fé do rapto, cresçamos na fé do rapto. Essa fé que vai nos transformando dia a dia até chegar a essa estatura do varão perfeito. Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém.